Fala galera, eu sou Lisandra Soares, neuropsicóloga e vim falar para vocês um pouquinho sobre um conceito muito difundido que é o conceito de inteligência emocional. Curte, comenta e compartilha, inclusive já aproveita para me seguir em todos os perfis das redes sociais e vamos que vamos! Se fala demais sobre inteligência em vários contextos. Historicamente, o primeiro construto a ser estudado na psicologia foi o conceito de inteligência. E houve uma necessidade muito grande de tentar mensurar, avaliar de uma maneira positivista o que seria a inteligência. Se construíram vários modelos, inclusive o primeiro modelo de pesquisa, de mensuração da inteligência foi um modelo baseado em uma terminologia chamada fator G, que seria o fator geral de inteligência. Mais para frente veio a percepção do coeficiente intelectual, que hoje se conhece como QI, e é um dos critérios para determinar altas habilidades ou rebaixamento do funcionamento cognitivo definido como deficiência intelectual. De um ponto de vista mais moderno, através de Gardner para cá, percebeu-se que inteligência é muito mais do que resolver problemas, porque existem diversas possibilidades de inteligência. O próprio Gardner, ele apontou a existência de 7 tipos de inteligência diferentes, considerando também a inteligência sinestésico-corporal, a inteligência intrapessoal e extrapessoal, enfim. Mas, atualmente, um outro conceito é muito estudado e debatido na neurociência, que é o conceito de inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional é um conceito interessante porque ele perpassa outros conceitos, como, por exemplo, a definição de sexto sentido. Quem nunca? Eu tenho uma impressão de determinada coisa, então isso me parece que não necessariamente é algo que está ali velado, que está ali e descrito, que está ali explícito, mas muitas vezes está implícito. E vamos mergulhar um pouquinho nesse conceito para você entender por que é tão importante a inteligência emocional no contexto moderno. Vamos que vamos? Inteligência emocional, ela é um fator cognitivo que passa, ou melhor, que depende de algumas funções cognitivas, como o funcionamento ali do sistema emocional que está próximo do sistema límbico. É engraçado porque, vou citar um exemplo. Imagina que você está numa rua e aí você escuta de longe o barulho de uma moto. E naquele momento seu coração palpita, você já fica nervoso, você já pensa milhões de coisas diferentes. E cá entre nós, você nunca foi assaltado por uma moto. Mas de alguma maneira você já ouviu tantas pessoas falarem sobre os assaltos de moto, você já viu na televisão situações em que a pessoa foi assaltada por moto, em filmes, que aquela imagem ela ficou gravada em você. Isso acontece muitas vezes em situações das mais diversas possíveis. Não necessariamente é preciso que você passe por um evento para que você guarde aquele evento. Você pode guardar o evento se alguém próximo tiver passado, se você tiver visto, se você ouviu falar. Partindo dessa mesma ideia, o estresse pós-traumático, como outro exemplo, não necessariamente a pessoa que passou pelo evento, ou melhor, ela precisa ter passado pelo evento para ter estresse pós-traumático. Ela pode ter apenas visto o evento, ela pode ter apenas observado outra pessoa passando pelo evento traumático, e isso pode provocar nela os sintomas de estresse pós-traumático. Porque, como eu já falei em outros vídeos, o nosso cérebro não sabe a diferença entre lembrança e realidade. Ele processa pelos mesmos canais do ponto de vista neurológico. Voltando para a inteligência emocional, muitas vezes essas impressões de tanto ouvir falar, elas ficam registradas. E esse registro ele pode ser um registro emocional. Então, em determinadas situações, eu sinto que vai acontecer. Mesmo que eu não consiga lembrar muito bem porquê, ou que eu não consiga fazer uma relação racional de um outro evento que eu vi, que alguém me contou, para eu conseguir entender que o que está me parecendo ali é a similaridade. Os eventos são muito similares e eu sinto que vai acontecer. E isso é inteligência emocional. Outro ponto muito engraçado, porque na minha profissão nós dependemos de inteligência emocional. Como assim?
eu escuto tantas coisas em consultório que às vezes um outro paciente me conta e eu já sei o desfecho porque eu já escutei tantas histórias parecidas que tiveram aquele desfecho que eu já consigo prever que a dele também vai ter. E isso nem sempre é racional, às vezes de fato é um registro emocional, é uma percepção da minha inteligência emocional que se refere, no ditado popular, a um sexto sentido. E por que é tão importante ter inteligência emocional? Uma vez que eu consigo gerenciar, entender os meus processos emocionais, entender como eu sinto as coisas, eu consigo trazer para minha vida um controle emocional. E aí vem o pulo do gato. Eu não sou mais controlado pelos outros, pelas circunstâncias, nem pelas minhas emoções, porque agora eu tenho condições de gerir esses afetos. E aí eu vou trazer uma outra reflexão que é muito importante. A nomenclatura controle emocional ela não é tão correta assim, porque não é possível controlar as emoções. Emoções são eventos fisiológicos, assim como dor de barriga. Então eu pergunto, você consegue controlar a dor de barriga? Não, né? Ninguém consegue. Tal qual são as emoções. Mas se eu consigo entender o que provoca elas, eu consigo controlar o que vem antes, que é a minha interpretação, é a maneira como eu entendo os fatos que provoca o meu estado emocional. E aí sim, eu consigo controlar minhas emoções. Não porque eu estou controlando a emoção, mas eu estou controlando o que vem antes dela, o que provoca ela. O resultado disso é que eu consigo controlar os meus comportamentos. Afinal de contas, muitas vezes, o grande problema e o que leva as pessoas a procurar terapia ou psiquiatria é a consequência dos seus comportamentos. Se eu consigo controlar os meus comportamentos, se eu consigo controlar que são resultados dos comportamentos das emoções, eu consigo gerenciar melhor a minha vida. Até a próxima. Não esquece, curte, comenta e compartilha. Me segue nas redes sociais que eu vou estar esperando por você lá.